Este vídeo é um trabalho em equipe proposto pela professora mestra Bruna Clésia na disciplina de Psicologia Comunitária do curso de Psicologia do Centro Universitário INTA-UNINTA de Sobral. Equipe esta formada por mim, Hélio Magalhães, Edmilson Moreira, Jefferson Liberato e Rodney Bezerra. Traremos como tema principal as questões de gênero e apontaremos ainda essas questões no que diz respeito à mulher negra e a mulher negra e periférica. Dentro de um contexto histórico e contemporâneo, como está a presença feminina nas organizações, seja ela de natureza religiosa, sindical, movimento popular, entre outros, né? Tendo em vista que ainda vivemos em uma sociedade patriarcal e machista. Como se dá? Quais preconceitos ainda sofrem? O que ainda há para se lutar dentro dos direitos no que diz respeito a isso? Quanto ainda se há a fazer para quebrar inúmeras barreiras dentro dessa sociedade. Utilizamos como fonte de pesquisa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é de domínio público, para fazer uma pequena demonstração qualitativa e quantitativa a respeito do tema a ser discutido. Bom, eu irei retratar aqui os dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2018, no qual o nome do estudo foi nomeado como Desigualdade Social por Cor ou Raça no Brasil. Vamos lá. No ano de 2018, o percentual de pessoas que se declararam negras foram de 56,10% dos 209,2 milhões de habitantes brasileiros, mostrando também que no ano anterior, essas pessoas correspondiam cerca mais ou menos de 2/3 dos casos de desemprego. Sendo que é válido lembrar que os negros são os que mais sofrem com a informalidade, que vem crescendo bastante nos últimos anos. Segundo o IBGE, os negros ganham menos que os brancos, fazendo uma média de cálculo na época, que não faz muito tempo, foi agora há pouco em 2018, que um negro ele faturava mensalmente mais ou menos por volta de R$ 934, enquanto um branco faturava mais ou menos 1.846, ou seja, quase o dobro, né? Retrata também que os negros estão inclusos entre as pessoas que mais sofrem com a pobreza e a pobreza extrema. No ano de 2017, mostrou-se que 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram pretas e pardas. Entre o ano de 2007 e 2017, o Brasil ele se tornou-se o país com mais percentual de mortes para negros. Incluindo também todos os estados brasileiros, o Rio Grande do Norte ele lidera sendo um dos principais estados com mais violência contra os negros. Falando também sobre as mulheres negras, elas também não ficam de fora. Elas são as principais vítimas recorrentes de homicídio e também sendo um dos principais alvos no caso de feminicídio. Bom, após demonstrar esses dados reais, e a situação de negros e negras no Brasil, podemos observar por diversos critérios que é importante lembrar que o Brasil é o campeão sul-americano em homicídio contra as mulheres. Não fica de fora também não. É preciso fazer uma leitura dos dados que foram apresentados anteriormente. E essa leitura, aliada à observação de práticas culturais vigentes em nosso país, bem como o fato de sabermos que negros e negras constituem a maioria da população brasileira e que dentro desta parcela da população a maioria é mulher, nos fazem voltar às indagações que apresentamos no início deste trabalho. Que mulher negra é essa? Sempre à frente, com alto poder mobilizador e por isso uma líder, fazendo as coisas acontecerem, porém
sem representatividade real ou muito pequena. Tais indagações necessitam serem respondidas. Sabemos não ter respostas para tudo e sabemos que nem mesmo podemos afirmar que essas respostas existem. Mas nos propomos a apresentar algumas questões que com certeza contribuirão para fazer crescer e aprofundar a nossa reflexão sobre machismo, silenciamento e invisibilização da mulher negra. Essa mulher é aquela que a história desumanizou, condenou-a ao silêncio, inclusive nas lutas feministas universais, porque o racismo, protagonista de um cenário social, isolou a mulher negra e a reduziu a um corpo inexpressível. Porém, isso não quer dizer que essa mulher negra não tivesse tentado falar. Ela só não foi ouvida. Essa mulher não foi escutada, inclusive, pelo movimento feminista branco, hegemônico. E isso significa dizer que o movimento feminista, dirigido por mulheres brancas, não acatou, nem muito menos deu às pautas defendidas pelas mulheres negras a devida importância. É preciso desestabilizar e transcender a autorização discursiva branca, masculina e heteronormativa. E é importante debater como as identidades foram construídas nessas conjunturas. As identidades sociais das mulheres negras foram culturalmente construídas ligadas ao corpo e não ao conhecimento, em um contexto extremamente racista. Outro aspecto importante a ser observado é o fato de que a mulher ela é pensada enquanto um objeto que possui uma função. É muito próprio da nossa cultura a mulher ser pensada enquanto objeto de prazer sexual ou vivendo a experiência da objetificação quando aceita identificar-se com uma marca ou com algum produto que alimenta o consumismo capitalista. Nossa cultura não pensa a mulher enquanto produtora de conhecimento e muito menos que esta possui uma força, um forte potencial transformador a ser ensinado a quem desejar aprender. A filósofa Djamila Ribeiro, que é feminista e negra, diz que a principal pauta do feminismo negro é o ato de restituir humanidades negadas. Compreendemos a partir de tal afirmação que toda a luta feminina e feminista consiste basicamente em fazer ecoar as pautas e lutas das mulheres negras para serem respeitadas em sua dignidade, ouvidas em sua voz e respeitadas em seus espaços. Em contrapartida a essa situação, nós percebemos as conquistas femininas, mesmo que se encontrem longe do que se poderia chamar de vida digna em sua natureza. Muito mais que direito a decidir sobre o que fazer sobre o próprio corpo, com o conquistar espaços no mercado de trabalho, é urgente reconhecer a dignidade humana das mulheres negras. É urgente que os espaços de construção de conhecimento, espaços de discussões e tomadas de posições de enfrentamento diante de toda essa realidade permitam-se escutar o que estas mulheres têm a dizer, ouvir as suas reivindicações. Olá, professora. A leitura de Djamila Ribeiro e Joyce Beth contribuiu sobremaneira
para que despertássemos acerca da necessidade de conhecermos para compreendermos o processo de formação da imagem da mulher negra e de seu autoconceito e da repercussão desses elementos na ausência de representatividade das mulheres negras em espaços de poder, tanto sob a ótica de produção e difusão de conhecimento produzido por elas, quanto pela ocupação de posições políticas de tomada de decisão. Pensar a condição de silenciamento e invisibilização a que foram entregues as mulheres negras, líderes comunitárias, indígenas, ciganas, deixa muito claro para nós a dívida impagável dos brancos e das brancas para com essa parcela da população que grita por justiça e direitos para si e para os que lideram. Muito obrigado. Bem, como foi apresentado pelos meus colegas no decorrer do vídeo, existe ainda um preconceito muito grande em relação ao gênero, em relação a ser mulher, em relação a ser mulher e negra. Coisas cotidianas, questões, ações cotidianas que por muitas vezes não são vistas por nós, não enxergamos a olho nu, o preconceito, o sofrimento dessas pessoas, dessas mulheres que lutam por direitos iguais numa sociedade que se diz igualitária, mas que na prática é bem diferente. Trazer questões como essa para ser debatida é algo muito importante, porque somente o conhecimento traz a compreensão. Falar de preconceito sem ter um conhecimento pelo menos prévio do tema é algo apenas que vai ser só falado e não será discutido. O preconceito contra a mulher se estende desde os primórdios da humanidade. A não valorização da classe feminina é algo que ainda nos deixa remetidos ao pré-histórico, não é? E a inércia dessa sociedade diante as lutas feministas, porque não enxergam o preconceito ou porque colocam o preconceito dentro do invólucro para que não seja visto a luta pelos direitos, a luta pela igualdade, como mesmo manda a DUDH, direitos iguais, independentemente do seu gênero. Mas o preconceito, como eu disse antes, ele é colocado dentro de um invólucro que faz com que fique invisível e você não consegue enxergar o preconceito que por muitas vezes é até cometido por você mesmo ou por nós mesmos. Mas enfim, esse trabalho, essa disciplina nos deu a oportunidade de adentrar dentro dessas questões e compreender melhor ainda como podemos fazer ou quanto podemos fazer pelos direitos iguais ou pelas lutas aos direitos iguais. Muito obrigado.